Não Perfeito. tem jeito. Clube de Regatas do Flamengo. Já coloca aí na tela, meu diretor, porque não tem tanta coisa pra falar assim, né? Sendo sincero. Vamos ser sinceros aqui também? Não tem tanta coisa assim. Mas saíram algumas notícias em relação a contratações do Flamengo. Vou trazer aqui a notícia que eu mandei hoje mais cedo no grupo. A fonte é do Jorge Perfeito. Nicola, tá? A fonte é do Jorge Nicola. E aí, vou trazer isso aqui, a gente debate em cima disso. E Vai também amanhã? falar sobre questão Bruno Henrique. Hã? Vai amanhã? Esse print é lendário, velho. O Vini não entendeu, o Vini não entendeu. Não entendeu, Vini? Não, depois tu me fala. Beleza. Que isso? Não, é porque o Marcos Nicola uma vez botou assim que o Marcos Braz está indo para Portugal fechar com o Jorge Jesus. Depois, uma das vezes que o Flamengo tentou trazer o Jorge Jesus de volta. Aí o Marcos Braz colocou assim: estou no Rio. Aí o Nicola respondeu assim no Twitter dele: vai amanhã? Esse print ficou aí eternizado. Cara, isso é uma loucura. Mas, ó, falando do Jorge Nicola ainda, tá? O Flamengo tem acordo verbal com 3 jogadores para 2024. Os jogadores são Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, Oscar, o meia, que tava naquela novela toda, vem pro Flamengo, não vem e tudo mais. Vai ficar livre em janeiro de 2024 e possivelmente vai se integrar ao elenco do Flamengo. E por fim, De La Cruz, outro que foi a novela da última janela de contratações aí do Flamengo. Não veio, mas que ele se animou com a possível vinda pro Flamengo. Estaria disposto a vir em 2024 para o Flamengo. E também, claro, além do professor Adenor Bate Otiti. E aí, o que vocês acham desses nomes? Cara, eu acho excelente, sabe? Assim, De La Cruz já é aquela novela antiga, o Oscar mais ainda. São nomes que já estavam no radar do Flamengo, que a torcida rubro-negra aprovou na época. E assim, o River teve aquela enrolação toda. E eu diria assim, De La Cruz vindo, eu acho que ele já pega uma vaga de titular ali. Não sei como vai ficar a situação do Everton Ribeiro na posição. A Arrascaeta não tá 100%. Não sei ano que vem como vai estar também as coisas. Espero que ele já esteja recuperado. Mas eu acho que De La Cruz é um excelente nome e o Oscar também. Só que é o seguinte, o Oscar é um nome que eu acho que chega ainda com mais pompa que o De La Cruz. E eu não sei se ele chega para ser reserva, se ele vai ter essa moral de ser reserva quando chegar aqui no Flamengo. Porque assim, são dois jogadores que fazem mais ou menos a mesma função. Então, não tem como todo mundo ser titular. Pode trazer 10 craques, não dá para ser titular todo mundo. Alguém vai pro banco. E aí eu não sei se com o Tite já no comando, se ele vier mesmo, a princípio já tá tudo certo. O que ele vai fazer com esse time? Bruno Mendes eu acho um excelente nome, mas eu vejo ali a zaga do Flamengo bem certinha nas mãos de Tite se continuar Léo Pereira e Fabrício Bruno, sabe? Eu acho que o Tite não vai fugir muito disso. Pode ser que até o Bruno Mendes fazendo uma lateral direita, como ele faz lá no Corinthians, muitas vezes, eu não sei. Mas assim, De La Cruz, só pra fechar aqui o meu raciocínio, é um bom nome, só que caro, sabe? River que é quase 100 milhões de reais. Então, a informação do Nicole é que o Flamengo topou pagar os 16 milhões de dólares pelo De La Cruz. Isso, no caso, dá 82 milhões de reais, 82,5. E o paga, mas não vai ser à vista, no caso, né? Vai ser isso parceladinho. Ei, mas Vini, aí, o que tu acha? Acho bons nomes, de verdade. Eu acho que são nomes que são necessários no atual momento do Flamengo, principalmente caso tenha a mesma saída do Everton Ribeiro, que tá praticamente selada, né, na verdade. Voltou a jogar bem, né, e tal. Nesse último jogo do Fla, ele jogou muito bem, foi o destaque da partida, a gente trouxe como destaque da partida do Rubro Negro. Só que eu acho que o ciclo já se encerrou. A verdade é essa. Seria uma boa pro jogador, né? Um novo rumo na carreira e também pro Flamengo encerrar esse ciclo, acho que já deu, sendo bem sincero. E são nomes que vêm para assumir essa titularidade, essa lacuna que o Everton Ribeiro vai trazer de um jogador que traz a genialidade, talvez um passe que a gente não pense, mas ele consegue pensar. Coisas desse tipo, sabe? Eu acho que o Oscar e o De La Cruz, um dos dois vão ser titulares. Se o Arrascaeta continuar no Flamengo, com certeza ele vai continuar sendo titular absoluto do Fla. Eu acho Sem que dúvidas. não tem jeito, filho. Camisa 14, meio de campo, vai ser ele mais um. E vamos ver quem vai ser, né, e tal.
São meio campos criativos e tal, mas o De La Cruz é aquele mais motorzinho, né? O Oscar é aquele mais classudo. Então, tudo depende da necessidade do Tite. E, pô, cara, Tite fechando mesmo, como já trouxeram a notícia que ele já tá fechado com o Fla, assume ainda em outubro, são nomes que o Tite vai saber o que fazer com eles e deixa na mão do Adenor, pega a chave do CT, dá na mão dele, assim como o Vasco fez com o Ramon Dias. Toma aqui, ó, chave, as negociações você assume e tudo mais, porque é um cara de nome, é um cara que tem referência, é um cara que treinou a seleção brasileira, que é a maior campeã da história das Copas do Mundo durante 2 Copas do Mundo. Então, filho, deixa com o homem, que o homem vai dominar e vai fazer o melhor trabalho possível. O que tá faltando pra ele ser oficializado no Flamengo? É complicado falar, porque, tipo, tem gente que diz que tá esperando voltar da data FIFA pra assumir, né, e tal. Então, tipo, eu não sei qual é a real verdade, né, e tal, porque são muitas pessoas falando diversas coisas e a gente não sabe ao certo o que tá acontecendo, né, tal. Mas até de cirurgia que ele queria fazer, que ele tem um problema no joelho, que ele queria antecipar, e já vai demorar mais um pouco. Sim, mas de acordo com o que foi falado, né, que saiu na imprensa, ele já tá fechado com o Flamengo e topou assumir ainda em outubro, né? A gente tá bem no começo de outubro, faltam 25 dias para acabar outubro, então essa notícia continua sendo a principal enquanto o mês de outubro não acabar, né? Cara, mas eu queria falar um pouco sobre o Tite, porque nos últimos 2 programas eu não tava aqui, vocês acabaram falando mais e eu não consegui falar. É o seguinte, não, obrigado. Mas a parada é a seguinte, pra mim o Tite é o melhor nome, tá, pra vir pro Flamengo. Eu acho que não tem nenhum nome melhor no mercado, óbvio, disponível no momento, né, Arthur? Guardiola e o Klopp, beleza. Mas no momento, pro Flamengo, eu acho que é a melhor opção. Porque isso que o Vini e o Aleph falaram é muito verdade, cara. O Tite, ele é o cara que tem o conhecimento para basicamente tomar conta do Flamengo hoje, que é uma coisa que o Flamengo precisa. Não existe no Flamengo hoje alguém maior do que o Tite. O Tite é o cara que ele pode tomar a frente das negociações, igual vocês falaram, de uma ação que acontecer no vestiário. Ele vai ser o cara que tem a moral para falar assim, pô, fulano, pode deixar que dessa parte eu cuido. Pô, Marcos Braz, não se envolve nisso não. Eu cuido. E se o Marcos Braz quiser falar alguma coisa, ele tem a carteirada de falar, pô, cara, eu sou treinador de 2 Copas do Mundo pela seleção brasileira. Foi pra isso que você me contratou. Então, eu acho que ele é o cara, né? Na verdade Sabe gerir elenco, ele é um cara que tem o elenco na mão sempre, pô. Ele é esse cara. Todos os jogadores que trabalharam com ele falam muito disso, né? Que ele é esse cara que tira o máximo de cada jogador. E segundo as informações também, ele conversou com alguns jogadores que ele já trabalhou no Flamengo, né? Jogadores do Flamengo que ele já trabalhou no caso. E no caso foi o Felipe Luiz e o Everton Ribeiro, se eu não me engano, que foram pra Copa com ele. Então, cara, eu acho que é o melhor nome mesmo, falando de como gerir o clube, como se comportar. Mas falando também parte tática e, enfim, coisas do tipo, eu acho que a pergunta não é se o Tite é o melhor nome, mas qual o melhor Tite que o Flamengo vai receber. Porque a gente sabe que o Tite, ele se mudou bastante durante a carreira, né? Se a gente pegar esse recorte de... Sim, diversos Tites. Se a gente pegar aquele recorte de 2012, o Tite era visto como retranqueiro. Se a gente pegar o recorte de 2022, agora com a seleção brasileira, o Tite joga no futebol bem mais posicional. Mas eu acho que o Tite perfeito pro Flamengo é o Tite 2015, 2017, aquele Tite Corinthians e seleção brasileira, que era um Tite que jogava um futebol exatamente do jeito que o Flamengo precisa. E aqui, só fazer um adendo antes de eu falar disso, eu não quero ser mais um guerreiro dessa guerra idiota que tá dominando o Twitter agora entre funcional e posicional, né? Eu não acho que... Cara, esse é um bagulho que tá muito chato na internet. Mano. Eu acho que as pessoas acabaram... Me fugiu a palavra agora. Mas enfim... acabaram a discussão. Viraram fanboy do negócio, a verdade é essa, tipo... É como, Marvel DC. É isso. Posicional ou funcional? Pra mim a discussão perdeu sentido quando eu vi o Felipe Neto comentando sobre isso essa semana no Twitter. Ele claramente prestou um desserviço absurdo, porque ele falou assim, se a gente for olhar o Luiz Castro era funcional e o Bruno Lage era posicional, por isso que deu errado, tipo... Calma, cara. Não é assim que futebol não foi funciona. porque o Tietê foi de lateral direito.
Você tá de sacanagem, Felipe Neto. Queremos você no Sports Arena. Mas a parada é a seguinte, mentira. Mas a parada é a seguinte, por que eu tô falando isso? Eu não acho que essa deva ser a régua pra gente medir o Tite ou o porquê dele vir pro Flamengo. Mas eu acho que é um ponto importante a ser traçado quando a gente fala sobre algum treinador e ele assumir algum clube. Porque é o seguinte, o Tite em 2015, usando aqui Tite, Corinthians e Seleção Brasileira, o Tite funcionava da seguinte maneira, aquele Corinthians jogava no 4-1-4-1, e é um esquema que talvez pode pintar no Flamengo, mas também funcionava no 4-2-3-1. E aí é interessante a gente perceber como que alguns jogadores individualmente atuavam naquele... O Jadson, por exemplo, que naquela oportunidade era um meia pela direita, caía muito pelo meio, fazia muito essa aproximação, vinha muito se associar com o Renato Augusto, que na ocasião era um meia pela esquerda, isso acontecia muito. E outra coisa que era interessante de perceber era a liberdade do Elias. O Elias era esse todo campista, né? Ele ia lá na frente, ele voltava, ele marcava, ele dava opção, ele tabelava. Isso aconteceu muito na seleção brasileira também. Naquele 3-0 do Brasil em cima da Argentina foi, acho que, o maior exemplo disso, né? O Coutinho vindo da direita, trabalhando a bola pelo meio, funcionando com o Neymar, que às vezes ficava lá na esquerda, mas podia funcionar por dentro também. O Paulinho fazia essa função perfeitamente do Elias, esse meio campista completo, fez 3 gols lá no Uruguai, era esse cara da infiltração, mas que também marcava, que podia fazer no Flamengo tudo. Pode ser o Gerson, né, cara? Então, o Tite vai ter o nome do Gerson ali, e eu também fico curioso pra ver como seria o Gabigol e Pedro, cara, se ele ia colocar os dois juntos, acho que ele, dependendo do jogo, né, talvez ele colocaria o Pedro, se ele quisesse um jogo, acho que não ia rolar essa duplinha, né, da era Dorival, ainda mais com o Bruno Henrique, se o Bruno Henrique renovar, né. Ele é conhecedor de futebol, né, cara? Tem aquele programinha dele, quer dizer, tem aquele programa que ele analisa o Flamengo do Jorge Jesus e, tipo, ele consegue dissecar todo o Flamengo do Jorge Jesus, tá ligado? Então, tipo, ele conhece futebol, ele respira futebol, dá pra ver que ele é um cara preparado e todas as funções que o Arthur trouxe são funções que você consegue enxergar em alguns jogadores do Flamengo, tá ligado? Sim. Então, é animador, de verdade. No mínimo, animador demais. E aí, voltando, só pra terminar aqui, eu ia traçar esse paralelo que o LF falou. Caso o Everton Ribeiro fique, eu consigo visualizar o Everton Ribeiro fazendo a do Jadson, de meia pela direita, mas caindo por dentro. O Arrascaeta, por exemplo, fazendo a do Renato Augusto, desse meia pela esquerda. O Gerson fazendo essa do Elias. O BH fazendo a do Malcom, que na época era o ponta esquerda. E o Gabi / Pedro fazendo ali a função do Guerreiro, que era esse centroavante que ficava lá. Era um time muito móvel. O Vini falou muito bem. Ele sabe trabalhar com times assim. Aquele time do Corinthians, uma coisa que me chamava muita atenção, e se você pegar compilado daquele time, vocês vão ver isso. Tinha muito lance que é gol de primeira. O jogador pega a bola, toca de primeira, é um toque de letra, é um toque de calcanhar, porque o Tite dava essa confiança pros caras. Deixava eles jogarem, deixava eles fazerem o futebol deles mesmo. Eu acho que isso é muito importante no Flamengo. Então, cara, volto a dizer aqui. Tite, pra mim, disparadamente, é o melhor nome pro Flamengo em 2024. Pô, sem dúvidas mesmo. Chegaram a ter rumores de alguns técnicos, né, e tal, que, cara, português, de novo, acho que tá começando a saturar essa parada de os portugueses dominando o Brasil e tudo mais. Acho que já tá na hora da gente ter um Dom Pedro ali, né? Talvez seja o Tite, né? Ter um Dom Pedro, independência ou morte, e acabar essa parada de Portugal dominando o Brasil de novo, porque de verdade, já deu. Porque esse negócio de português trouxe cada bagre de treinador pro Brasil, porra. Pô, Sapinto. Sapinto. Tá ligado? Pedro já falou, Paulo Souza, o romântico. Tá ligado? Mas ó, um nome interessante que pouca gente fala é o Caixinha do Bragantino, tá? Caixinha do Bragantino. Outro nome que eu acho legal também, o Antônio Oliveira do Cuiabá, que foi um cara que conseguiu salvar o Cuiabá no final do ano. Aí chutaram o cara, né? Não, chega e tal, valeu, tchau. Aí trouxeram outro cara, não deu nada certo, trouxeram o cara de novo. E o Cuiabá tá com 32 pontos, longe até consideravelmente da zona de rebaixamento. Então, acho também um bom nome. Só que não tem um elenco escasso, né, do Cuiabá, porque Cuiabá só tem Deivinho, Jonathan Cafu, Wellington Silva e mais 11. Pô, não, tem... 11 cara, não. Fernando Sobral joga bem também, mano. Fernando Sobral é um bom jogador. Fernando Sobral é um bom jogador.